Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A conversa de hoje está imperdível. É com um artista famoso. Vamos conversar com Odilon Wagner. Ele é ator, autor, diretor e também vai nos contar aqui como é a sua religiosidade. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição aqui no canal Angeline, deixe seu like, faça seus comentários, faça sugestões e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Odilon Wagner, ator, autor, diretor, e está aqui no canal Angeline para falar sobre a religião espírita. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ora, prazer é todo meu. Faz tempo que nós estamos programando esse bate-papo, né? Pois é. E, e aí, Cris, finalmente deu certo. Eu estou feliz por isso. Odilon, eu estava dando uma olhadinha no seu currículo e na sua vida, né, aí pela internet, e eu vi que você faz parte, você integra essa equipe do grupo Socorristas de Castelãs. E eu Exato. entendi pelas fotos que eu vi que você faz parte desde que começou, que é 1993, é isso? Isso. É. Esse grupo, a gente iniciou nesse período. é, Esse grupo já existia, éramos parte de um outro grupo, saímos de uma outra casa grande, e é um filhote daquela casa. Aí iniciamos uma nova jornada com esse grupo, com esse nome, Grupo Socorristas de Castelã. E você sempre foi espírita ou a sua família vinha de outra religião e você se tornou espírita? Não, na verdade, assim, eu não praticava nenhuma religião. Eu sou de origem judaica, né? Toda a minha família são todos judeus, lado de pai e de mãe, mas nenhum dos meus, vamos dizer assim, dos lado nem de pai nem de mãe, a família não tinha uma tradição de uma religiosidade mais tradicional, ortodoxa, etc. E tal. Então, eu, eu seguia de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito. Acompanhava as, as, as datas principais, e de vez em quando na sinagoga. Sempre gostei muito dessa coisa do movimento religioso, mas nunca tive um estudo, nunca me interessei em estudar e continuar. Talvez por falta de estímulo mesmo, né? A gente, para querer gostar de alguma coisa, a gente precisa conhecê-la, né? E aí, aos 20 anos, mais ou menos, foi quando eu entrei em contato com o Espiritismo. E aí foi uma coisa muito interessante, porque tinha uma lógica. Para mim, a, a teoria espírita tem uma lógica, tem um bom senso. Foi isso que me agradou no Espiritismo kardecista, que é o que eu sigo, que é tudo tem um bom senso, uma explicação, tudo tem um sentido, né? Ela não é uma religião, eu não acredito em religião na fé cega. A fé tem que ser raciocinada, a fé tem que ser entendida, ela tem que ser compreendida. E ali fez um sentido tão grande para mim quando eu entrei em contato com ela que foi quase que imediata assim a minha adesão ao espiritismo. E agora, hoje, se fala muito em religiosidade, em espiritualidade. Vamos dizer que o preconceito, ele não é tão grande. Embora às vezes a pessoa fale, fulano ali é religioso, né? Às vezes tem. Mas em 1993 era diferente, né? Você está numa classe artística que provavelmente naquela época também a religiosidade, pelo menos, não era dita, não era clara, né? E como é que foi assim o comportamento dos seus colegas?
quando souberam, ou você foi deixando que as coisas fossem acontecendo? Olha, eu acho que não é bem assim, viu, Cris? Eu acho Hum, que eu, inclusive, despertei esse meu interesse pelas coisas espirituais, pela não religião, uhum. espiritualidade, foi através do teatro. Porque o teatro, pela sua própria natureza, ele é místico, né? Ele é, ele tem que navegar em diversas esferas do conhecimento humano. E o misticismo, a espiritualidade não convencional das religiões convencionais sempre estiveram muito presentes no mundo das artes. Então, esse despertamento surgiu lá, quando eu comecei. Eu tinha 16 anos quando eu comecei a fazer teatro. E aí eu começando a conviver com pessoas que falavam de coisas que eu não entendia sobre espiritualidade, sobre, né, misticismos, que são os símbolos, né, que muitas vezes são identificados no próprio universo da formação do teatro. O teatro surgiu através de cerimônias religiosas, né? Daí surge o nascimento das cerimônias, surge o teatro. E então, o espiritismo, como tem e todas as religiões espiritualistas, ou seja, que acreditam numa sequência de vida após a morte, etc. e tal, que enxergam não só apenas aquelas religiões tradicionais que te impõem uma porção de regras e dogmas e proibições e pecados e isso e aquilo que te engessam muito, que são as principais religiões, né? Claro que hoje em dia é muito diferente de épocas passadas, mas ainda assim caminho nessa trilha. Mas o Espiritismo sempre foi uma religião muito aberta, e com visões muito abertas, né? Muito aberta. Então, para mim foi muito fácil, e eu encontrei, mesmo dentro do meu círculo de amigos e de convivência, muita adesão também. É, a quantidade de artistas espiritualistas é muito grande. Olha, como é bom a gente conversar, né? Sabe que eu nunca tinha pensado o teatro nesse ponto de vista, né? É, Como é bom mesmo essa troca do conhecimento, né? Bem é o, interessante. o início do teatro, né, da história do teatro, veio das cerimônias religiosas, né, das grandes cerimônias de povos antigos, da Grécia, etc. e tal, aonde surge o teatro moderno, né, cerimônias. Uhum, E se você pensar até nas representações de povos originários, povos indígenas, uhum. o que eles fazem? É uma dança, é uma cerimônia, aquilo é um teatro É, que eles representam ali e a tribo toda fica assistindo. Ela é comandada por alguém, pelos líderes daquele momento, daquela hora. Mas ela tem a dança para agradecimento pela colheita, pelas vitórias das batalhas, pela água, enfim, é. cerimônias. Daí surgem as representações. Né? É que eu, na verdade, eu não fazia essa ligação do ator com o teatro, né? Eu Sei, fazia, mas muito interessante mesmo. E é, agora você está em cartaz com uma peça que é sobre Freud, mas que questiona a existência de Deus, né? Como é é. que o público vê isso e como que você encara essa peça? Olha, essa peça chama-se A Última Sessão de Freud. Eu diria que é um dos momentos mais impactantes e importantes da minha carreira. São 53 anos de carreira. Esse ano eu faço. E é um espetáculo assim precioso. Primeiro pelo tema. A gente trata de um personagem, o Freud é um personagem emblemático, quase que mitológico já, né? Eu sempre brinco de que o Freud não é mais um personagem, ele é um orixá, né? Porque ele não há ninguém que não conheça o Freud, alguma coisa dele, pelo menos, né? Ela é Ah, quase onipresente, né? Em tudo você coloca Freud. e ele
é engraçado que as teorias eram foi um homem tão importante para o pensamento filosófico, científico do século XX, que até hoje ele persiste em termos de importância muito mais fortemente de qualquer outro, e olha que seguiram tantos outros filósofos, psicanalistas, psiquiatras e gente do universo psi, né? Mas ninguém ultrapassou o que o Freud conseguiu. Então, só representá-lo é fabuloso, é um momento muito especial. Mas o Freud era, veja que engraçado, ateu, militante, militava a, pela causa do ateísmo, não aceitava, achava que aquilo era uma ilusão, que aquilo era uma fuga de realidade, etc. e tal, papapá. E, mas tinha uma razão muito forte para isso. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado, porque ele era místico. Para ele combater a fé, principalmente a fé cristã e judaica, que ele conhecia bem, ele era judeu, conhecia profundamente os livros sagrados do judaísmo, conhecia, conhecia profundamente, ele era estudioso, Bíblia, o Evangelho. Portanto, ele falava com propriedade nas correspondências dele. Ele mencionava trechos inteiros dos livros sagrados, também do budismo. E, mas a gente tem que analisar Freud na sua trajetória pessoal. Por que uma pessoa se torna ateu, né? Um homem como ele. Ele quase que flertou com o protestantismo em determinado momento da juventude dele, depois abriu mão, que era muito amigo de um pastor protestante, mas depois não foi adiante. Mas temos que analisar um pouquinho a história dele. Ele vivia ele, período assim, né, próximo da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha muita dificuldade de, em Viena, ser aceito na cátedra, né? Ter uma cátedra, como muitos outros, até menos preparados que ele, iam indo à frente, mas ele não ia pelo antissemitismo, que tinha muito naquele período, e também porque ele tinha ideias muito avançadas. Era um homem que tinha ideias muito. Imagina, em 1920, o Freud fala assim: todos os seres são intrinsecamente bissexuais. Escândalo. 1920, escândalo. Hoje a gente tem dificuldade de Uhum. entendimento nessa área do universo da sexualidade, ainda debate até hoje os tabus. Imagina em 1920, esse homem trazia conceitos, ideias muito inovadoras em todas as áreas. E ele era, vamos esquecer que ele era neurologista, era médico, né? Ele fazia estudos. Bom, então tinha esse lado, ele era deixado de lado, isso magoava muito ele. E depois, quando foi se aproximando mais do período próximo da Segunda Guerra, quando veio o nazismo, etc. e tal, o então Papa Leão XIII foi meio simpatizante do nazismo, era muito chegado ao quase primeiro-ministro lá, prefeito de Viena, que era quase primeiro-ministro da Áustria, e começou a perseguição. Isso chocou muito ele ficou horrorizado com essa coisa do catolicismo, né, chamava cristianismo. Uhum. Para ele, identificado ali com o catolicismo, por isso que ele tinha uma tendência de aceitar um pouquinho melhor o protestantismo. Mas na casa dele, o pai era um judeu ortodoxo, que massacrava também com as ideias da ortodoxia judaica, etc. E tal. Então ele era massacrado pelos dois lados, ele não queria saber nenhuma coisa nem outra. A peça, portanto, ele luta a vida inteira contra isso, mas ele luta, não acreditava em Deus, não existe Deus. Ele dizia que não existia, isso é uma ilusão que a gente criava na busca na figura de um pai, na figura de um protetor, que isso não existe. Muito bem. Ele convida para
a peça é isso, né? Ele convida para o seu gabinete, que é o cenário é lindo da peça, uh, é o gabinete do Freud, todo reproduzido de madeira, né? Com as milhares de estátuas que ele tinha, de estatuetas de Buda, de Krishna, de coisas da África, de coisas de santos e coisas. Ele tinha um monte de coisas, não os santos católicos, mas de imagens sagradas de diversas Digamos religiões. que era um altar interreligioso. É, É. ele tinha, ele tinha objetos de arte, né? Com significados variados. Ele tinha uma coleção gigante dessas. E então, o nosso cenário reproduz tudo isso. Ele convida para a estrutura da peça, isso ele convida para vir conversar com ele, um jovem professor de Oxford. Isso, a peça passa-se em 1939. Jovem professor de onde ele já estava com o gabinete dele lá em Londres, tinha sido fugido da Áustria da perseguição nazista. Foi para Londres e esse jovem professor é o C.S. Lewis, que é um escritor, literato, um romancista muito famoso, escreveu livros infantis, religiosos, mas era um grande defensor da fé cristã raciocinada, um homem muito inteligente, que era ateu e se converteu ao cristianismo. E ele, nesse período da guerra, ele fazia, o C.S. Lewis, ele fazia pregações assim para milhares de pessoas, era um dos maiores pregadores cristãos. Tanto é que ele é estudado por todas as religiões cristãs, o C.S. Lewis. E o Freud também é estudado na escola de teologia, estudam na faculdade, estudam o Freud para entender, né, fazer esses comparativos. E a peça é justamente isso, ele chama o Lewis para uma conversa, porque ele quer entender por que o homem como ele, inteligente como ele, que compartilhava das mesmas ideias dele, Freud, pode, segundo as palavras dele, abandonar a verdade por uma mentira insidiosa. Ele cobra isso do Lewis. Né? E a peça é isso. Eles debatem a existência ou não de Deus, sentido da vida, sexualidade, e isso com muito humor, com muita ironia, para dois homens extremamente inteligentes, se provocam o tempo todo, um analisa o outro. Na hora o Freud começa a analisar, dali a pouco está o Lewis fazendo o contrário. Mas uma coisa muito bonita que fica desse espetáculo, talvez o que mais tenha nos agrada, o texto é lindo, 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 lindo. Mas o que mais nos agrada nisso é que é uma peça, é uma história que privilegia o diálogo. São dois homens que pensam completamente diferente, são opositores absolutos, mas absolutamente firmes, contundentes, mas respeitosos. E tem o exercício de escutar. Um escuta o outro. Aí contra-argumenta, com firmeza, com dureza, mas escuta, respeita o caminho do outro. Portanto, temos Freud ateu, temos C.S. Lewis crente, um homem assim dedicado a vida a isso. Alguém ganha no final? Não. A discussão não tem ganhador. Quem entrar lá no teatro, ou em uma discussão qualquer, um debate entre um ateu e um, e um crente, não necessariamente vai mudar de opinião. Então, quem entrar vai ver o espetáculo, não vai, o ateu não vai sair de lá crente, e o crente que for lá não vai sair ateu. Mas tem algumas reflexões que a gente traz à luz, né? Fica com umas pulguinhas atrás da orelha, né? Como é que é o nosso, como é que é a nossa, como é que a gente lida com a nossa religiosidade, com a nossa fé, de que jeito a gente se escora nela muitas vezes para justificar nossas incapacidades, nossas falhas. E aí vem aquela pergunta, né? O que é melhor? É um
ateu, um bom ateu ou um mau religioso? Quem é melhor? Um bom homem, né? Bom mulher. Independe de quem ela acredita ou se ela acredita, né? Tem tantos ateus que são tão melhor que tantos que se É, chamam de cristãos, né? exato. Mas olha que legal, né? Porque essa reflexão envolvida na magia do teatro, né? É, E como você fala do diálogo e da importância da escuta e do respeito, a peça ela não é de 1930, ela é de 2023, né? É uma época que a gente precisa ouvir, saber escutar o outro ponto de vista e respeitar. Porque quando você conversa com outra pessoa e com ela você tem um respeito, você sempre aprende, né? As duas partes sempre ganham, né? Nossa, sempre que legal mesmo. Eu tem não uma vi essa coisa, peça, mas eu vou você tem lá. que ver, você tem que ver. E A gente aonde, está e aonde está a peça? a gente tá agora no Teatro Bravos. Teatro Bravos ele fica onde é o Instituto Tomiotaki, aqui em Pinheiros, Uhum, em São Paulo. Tem aqui a Faria Lima, Pedro de Moraes, uma ruazinha chama Rua Coropés, aquele prédio lindo do Tomiotaki lá. Tem um complexo cultural ali que chama-se Complexo Axé Cultural. E tem um instituto, tem o teatro, tem livraria, restaurante, é muito gostoso lá. Teatro lindo, um dos mais modernos de São Paulo. E nós estamos depois de um ano em cartaz. uhum, E isso é muito interessante, Cris, porque quando a gente pegou o texto, falou assim: nossa, são dois homens conversando, sentado conversando. Claro que não é sentado o tempo todo, uhum. evidente, mas são dois homens conversando sobre religião, sobre o sentido da vida, isso, aquilo. As pessoas vão ter paciência para isso? A gente se perguntava. Será que não é texto demais, não é muito blá blá blá? Será que hoje as pessoas estão acostumadas com espetáculos mais dinâmicos e menina, uma surpresa total, porque é um sucesso desde o primeiro dia. Tanto é que a gente começou com carreira no teatro lotado, depois passamos num teatro um pouquinho maior, começamos no teatro do Itaú Cultural, Uhum. depois fomos para o Teatro Vivo, dobro do tamanho, depois fomos para o Teatro Porto Seguro, dobro do tamanho, e agora, daí viajamos o Brasil, segundo semestre de 2022, viajamos, fomos para o Sul, para o Nordeste, todos os lugares lotado, lotado, lotado. E as pessoas acabam. O que mais nos impressiona, o espetáculo é muito bonito, modéstia à parte, ele é muito bonito, muito bem feito, o cenário é lindo, a direção do Elias Andreato, Cláudio Fontana, meu colega que faz o C.S. Lewis, é um acerto, sabe quando tem um acerto? Certo. Tudo vem redondinho. E a Tudo dá gente certo. E como é um tema que está interessando as pessoas. Exato. No momento da pandemia, talvez, fez muita gente pensar, né, no sentido da vida, né? A peça se passa em 1939, dia 3 de setembro, no dia em que a Inglaterra declara guerra à Alemanha nazista. Onde teve aquele filme, inclusive, o famoso filme O Discurso do Rei. Uhum. Até a gente tem um trechinho do Discurso do Rei na peça. A rádio, né? Que o rádio é muito presente. Toda hora eles ligam o rádio, porque tá tendo a invasão da Polônia, tem bombardeios, tem sirenes, muitas vezes do lado de fora. São elementos que, no meio dessa conversa filosófica sobre a vida, tem esse mundo acontecendo ali fora. Por isso que é muito interessante a peça. Mas na pandemia a gente viveu essa guerra. Todo mundo confinado dentro de casa, tinha as pessoas morrendo. Hoje, quando a gente começou a ensaiar, começou a guerra na Ucrânia, sirene, todo mundo olhando as bombardeio, um país invadindo o outro. Olha a atualidade dessa peça. Impressionante. E essa questão do diálogo e da escuta, nossa, é extremamente atual mesmo. Então, para nossa surpresa, as pessoas. É impressionante, as pessoas aplaudem assim no final de uma maneira, mas não é normal, é efusiva, é muito tocante, é muito emocionados. E por isso a gente começou a fazer toda sexta-feira, o espetáculo é sexta, sábado e domingo, lá no Teatro Bravo. Toda sexta tem um
debate após o espetáculo, com um psicanalista, ou um psicólogo, e um religioso, Que legal. para a Uhum. gente, né, conversar. O público quer conversar, e todo mundo fica, quer conversar, quer entender por que que Freud era assim, daí o psicanalista fala, daí o religioso traz a visão dele, e já foi padre, já foi pastor, rabino, vai de tudo. A gente chama de vários tipos de correntes religiosas espíritas, justamente para a gente poder ter visões diferentes. Então, se veja como as pessoas estão necessitadas. É uma peça que traz. Ela é muito divertida, é irônica, como eu falei, ela é muito dinâmica, personagens muito fortes, mas traz pensamento, traz reflexão. O que eu mais ouço do público que sai da peça, e veja como a questão da religiosidade é importante para as pessoas. O que eu mais ouço é: a gente vai embora e não consegue parar de falar sobre. Olha que bonito. É a Essa é a. magia do teatro, né, Odilon? Porque, assim, você fazer refletir não é só, assim, um espetáculo, não que seja pouco, mas que você vai, se diverte e vai embora. Mas você poder proporcionar essa magia que é o teatro, né, num profissionalismo enorme, e depois as pessoas sair e continuar a pensar sobre o tema, nossa, é muito legal isso. A gente fala normalmente que quando o pessoal sai do teatro e for conversando até o estacionamento, até voltar para casa, ou até entrar em algum outro lugar, num restaurante, ainda falar um pouquinho com a peça, falar, trocar algumas ideias já é bom, porque algo ficou. Agora, ficar falando depois é impressionante. E as pessoas falam. Esse é o maior comentário. É muito comum a gente encontrar pessoas logo após o espetáculo ou depois, alguns dias, eu fui ver tua peça e tal. Ficamos conversando, teve uma conversa lá em casa, não sei o que, com os amigos, ficamos falando sobre. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa mesmo. Inspirar essa reflexão. Agora, Odilon, e aí você, fazendo parte desse grupo, que é esse grupo espírita, aliás, por que chama Castelã? É que Castelã é uma outra encarnação de Maria de Magdala. Hum. E aquele grupo que nós pertencíamos inicialmente chamava Grupo Socorrista Maria de Magdala, Ah, tá. e que nós também frequentávamos quase do comecinho dele, desde quase fundadores lá também. Não fomos fundadores, mas é quase. Estávamos lá desde o começo. Então, para não queremos manter, vamos dizer assim, a- espiritualmente debaixo da proteção da energia de Maria de Magdala ainda, porque nos sentimos muito ligados a ela. Então, foi ideia do um dos organizadores desse novo grupo, o comandante Edgar Armon, que Edgar Armon foi um dos nomes mais importantes do espiritismo kardecista no Brasil. E a filha dele era diretora espiritual do nosso grupo, Dona Madalena Armon, e ele então sugere, use então Castelã, que foi como ela se apresentava como uma castelã, uma outra encarnação dela. Então, mantivemos por isso. E dentro desse grupo, você tem uma função específica? Sim, num grupo espírita, normalmente, a gente tem várias funções, né? A gente, além que quando a gente inicia um trabalho como esse, não pode fechar. Começou, né? Senão, uma casa de assistência, seja ela espiritual, seja ela social, e existe o social também dentro das casas espíritas, não pode fechar. Então, é, a gente sempre faz parte da organização da casa, né, na área, inclusive, administrativa, das responsabilidades mais administrativas também, né, de cuidar para que tudo funcione direitinho. Uma casa espírita é importante falar, no espiritismo kardecista,
a gente não trabalha com o dízimo, como Uhum. tem em outras religiões. É proibido, porque a regra é não se pode cobrar por aquilo que se tem de graça, né? Então, é um trabalho voluntário. Então, uma casa espírita dá muito trabalho, porque você tem que sustentar tudo, e claro que ela é sustentada pelo conjunto dos trabalhadores. Uhum. Justamente aqueles que são os trabalhadores, que entendem que ali é o seu espaço, que ali é o seu lugar, cada um faz a sua contribuição. Então, os próprios trabalhadores, sim, contribuem, porque eles já entendem o que eles estão fazendo. Mas para as pessoas que frequentam, não tem dízimo. Então, mas depois de muito tempo as pessoas começam mas eu estou aqui muito tempo, mas eu queria ajudar. Muito obrigado, pode ajudar. Uhum. Mas ela veio voluntariamente assim, como é que eu posso contribuir? Contribuir, doação de alguma coisa, doação para as nossas atividades sociais. Não, mas eu queria contribuir com recursos. Então se associe à entidade. Ela se associa, mas não é um valor, quanto Uhum. a pessoa puder, não tem isso. Mas aí a pessoa já tem mais consciência. Ela não está indo lá para, por exemplo, fazer um tratamento, dar um passo, participar das atividades espirituais e depois passar uma cobrança. Nós entendemos que não é muito adequado. Então, a gente participa dessa parte e também da parte espiritual. Então, nós temos lá, participa da parte da orientação, que recebe as pessoas, entrevistas, que recebe as pessoas, depois indica para onde, que tratamentos vai fazer, trabalha nos passes da casa, nos passes espirituais, palestras, faço também as palestras do grupo, e assim por diante. Tem bastante trabalho. Nossa, Quem porque cuida? numa casa espírita, eu entendo que a ação social ela é tão importante quanto os passos, né? Porque, pelo que eu entendo, uma coisa é consequência da outra. Sem dúvida. Eu estava, inclusive, por coincidência, trabalhando aqui, mandando lá para a Secretaria de Justiça, Defesa e Cidadania, porque nós somos uma entidade reconhecida como utilidade pública, Uhum. e a gente tem que mandar relatórios todos os anos pelo que fazemos. Então, a gente faz bazares, campanhas, etc. e tal, para arrecadar fundos, bazar de final de ano, bazar do Dia das Mães, para você, né? Para os frequentadores, não só da casa, mas do bairro mesmo, né? Fazemos distribuição de alimentos, cestas básicas, trabalho muito com enxoval de bebês, Uhum. grupo de trabalhadoras que faz para recém-nascidos, também distribuição de material de higiene, roupas que a gente recebe de doações, roupas de bom estado que a gente depois encaminha para várias entidades. E aí a gente apoia entidades terceiras, porque é muito difícil você imaginar você manter uma atividade social que ainda organizada, administrada pela própria casa, que tem que administrar toda a parte espiritual do grupo, é muito puxado. Tivemos no passado e entendemos que tínhamos que ter uma casa separada. Não pode fazer a coisa de ciência social no mesmo local onde tem a prática religiosa. Então, aumentava muito a dificuldade de manutenção de duas casas. Então, elegemos casas irmãs, parceiras, para quem a gente destina as nossas atividades. No Grupo Socorrista, nós temos o Amparo Fraternal, que é uma casa que fica aqui na Uhum. Vila Clementino. Tem a Apoie, que essa é uma casa irmã mesmo, a gente trabalha com a Apoie desde quase do nosso início. A Apoie é o nome oficial dela, Associação para Profissionalização, Orientação e Integração do Excepcional. Hoje não se usa mais esse termo, Uhum. mas a casa foi fundada, inclusive Esse nome. ela é anterior Uhum. à nossa, ela tem, acho que deve ter quase 40 e tantos anos, quase Uhum. 50 anos, mais de 40 anos a casa tem, a Apoie. Várias jovens, entre aspas, porque tem jovens de 40, 50, 60 anos lá, com algum tipo de dificuldade, deficiência
intelectual, e passam o dia todo lá, almoçam, jantam, fazem atividades, trabalham, têm atividades laboriais, e então boa parte da nossa, eu diria que talvez uma boa parte da nossa assistência social vai para apoio, mas tem também, hoje temos um trabalhador nosso que é do grupo, que criou um projeto lindo chamado Banho Solidário, Uhum. que são dois trailers que eles têm que vão para o centro da cidade com a população de rua e atende. As pessoas tomam um banho, corta cabelo, trata de coisas assim mais urgentes, troca de roupa, troca de roupa limpa, enfim, eh, tentando levar um pouquinho de cidadania De para dignidade. dignidade para moradores de rua. E também o Grupo Francisco de Assis, que é lá na Jardim Celeste, também recebe parte das nossas doações. Portanto, isso faz parte, você tem toda a razão, do trabalho espírita. O espírita, eu acho que talvez seja uma das religiões em que mais os seguidores atuam na assistência É. social. Eu falo sempre isso. Odilon, então, essa parte espiritual e da ação social dentro do espiritismo, ela praticamente é uma mão só, digamos assim, né? Ela tem que ser um equilíbrio, não é isso? Exatamente. Todo o trabalho, segundo o ponto de vista do espiritismo, né, kardecista, de um modo geral, das religiões espiritualistas, né, mas o espiritismo é muito forte, o kardecismo é muito forte com esse pensamento. Ela tem que ter, no paralelo, uma atividade social muito intensa. É, Primeiro, por necessidade mesmo. A gente precisa, do ponto de vista da cidadania, fazer a nossa parte na sociedade. E segundo, porque não há melhor forma do que você testemunhar os ideais cristãos, né, realizando aquilo que foi pregado, né? Porque a religião, qualquer que seja ela só funciona e todas são maravilhosas. Não existe religião melhor que a outra, mas ela é só eficaz quando os seguidores testemunham aquilo que ela prega. Como diz o Porque, padre Juarez de Castro, a missa começa quando você sai daqui, exatamente. E, né? e não é bem o que a gente vê por aí, né? Hoje, Porque é difícil ser cristão, você concorda? é, O amor, ele é um caminho difícil, mas necessário, mas é difícil. Então, se você acredita mesmo, você tem que trilhar esse caminho, né? eu diria que é difícil ser um bom religioso, qualquer que seja a Ah, religião, porque todas as religiões pregam o respeito, a irmandade, né, a aceitação. Desvios ocorreram em todas as religiões, existe gente fazendo coisas inadequadas em todas as religiões, em todos os lugares. São homens. é o ser humano. É o ser humano, e o ser humano erra. Então, não tem uma religião que seja melhor que a outra. Existe a religião que serve mais para uns e a outra que serve mais para outros. Tem uma passagem muito bonita do Dalai Lama, quando esteve no Brasil, isso me contaram, eu imagino que deva ter sido real. Diz que o Frei Beto teve um encontro com o Dalai Lama, conversou com ele, etc. E tal. E num determinado momento ele pergunta capciosamente qual é a melhor religião. Aí diz que quando o Dalai Lama deu um sorrisinho de leve, diz que ele já ficou envergonhado por ter feito a pergunta. E o Dalai Lama diz assim: a melhor religião é aquela que te deixa mais amoroso, mais compassivo, mais humano, mais fraterno.
a que fizer isso é a melhor religião. Ou seja, para cada um é uma coisa diferente, né? Não existe melhor religião como não existe melhor religioso. Exato. Porque, na verdade, às vezes eu fico pensando, se, por exemplo, eu, né, vou pegar como exemplo, não acreditasse em nada, qual seria a melhor forma de viver? Porque a gente não pode ser feliz dentro do carro e uma criança lá fora pedindo comida. A gente não pode ser feliz entrar num restaurante e uma pessoa dizer, você pode me ajudar? E você dizer não e você entra e come. Não, isso te torna um desumano. Agora, se você é uma pessoa que diz que tem fé, uma pessoa que tem uma religião, como eu digo, a gente tem que ser cidadão duas vezes. Você concorda? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu acho que o papel da religião é induzir os seus seguidores a praticarem aquilo que elas pregam, né? Exato. Porque tem muitas pessoas e muitos de nós somos assim, né? A gente tem que fazer o meia-culpa porque a gente não. Ninguém é perfeito, né? Nós estamos todos aqui Isso. aprendendo, né? Nós estamos aprendendo, nós estamos tentando, mas tem muita gente que leva e entende a religião apenas como uma coisa teórica, né? Então ela faz as orações dela, ela faz as suas conexões com a espiritualidade, etc. e tal, mas na sua vida prática, até na sua vida familiar, não não se modificam, permanecem duros. Então, quanto dia, ainda mais agora em tempos recentes, a gente ouviu pessoas bradando trechos do Evangelho para questões absolutamente distorcidas da realidade, adaptando as palavras de livros sagrados para sua satisfação pessoal. Exato. Porque é a história de ler e interpretar, né? É. Quem, Então, quem sabe ler tem que saber interpretar, não é possível. eu acho que talvez um dos ensinamentos mais importantes que todas as religiões, as principais religiões, pelo menos, sempre pregaram, é o do não julgamento. Não julgue. Acolha, aceite o outro como ele é. E então, quando existe essa guerra, inclusive entre religiões, né? É Entre isso. correntes religiosas, é de um absurdo sem tamanho. É contra tudo aquilo que os livros sagrados pregam. Se você pegar, no caso do cristianismo, eu estou falando do cristianismo porque o espiritismo é uma religião que se Cristão. apoia nos ideais do cristianismo primitivo, né? E o cristianismo primitivo, não vamos esquecer, que Jesus era rabino. Então, quando falam que o cristianismo se opõe ao judaísmo, não é verdade. Não é verdade. Ele é uma continuação de todos os ensinamentos da base da criação do, do judaísmo, né? Dos profetas. Inclusive Jesus, quando está na última ceia, ele está celebrando a ceia de Moisés, né? A Páscoa judaica, Então, certo? Ele era uma pessoa que cumpria, né, a sua religião, vamos dizer assim. Ele exatamente, cumpria todos os rituais do judaísmo. exatamente. E ele aparece, ele debatia com os senhores doutores da lei de então, né? Que de uma forma muito intensa, ele era muito jovem, né, mas era um espírito de uma elevação, né, talvez o maior Jesus é firme passado. e doce, né? Ele É, é firme e doce, né? Gentil e firme, né? é. Ele é sempre. Você Então, concorda, Odilon, que Jesus marca a nossa civilização? Porque é depois dele
e que ele diz, não é mais olho por olho, não é mais dente por dente, ninguém vai apedrejar, só apedreja, falando em julgar, né? Só É, apedreja a mulher quem não tiver pecado. Ele faz também esse marco civilizatório. sem dúvida, sem dúvida. É por isso que foi sacrificado ali, foi assassinado ali, porque contradizia toda a ordem estabelecida de então. Essa é uma história muito interessante. E eu aprendi muito sobre, inclusive, sobre o judaísmo, inclusive, quando eu fui estudar o paralelo, né, na formação das duas correntes religiosas, o judaísmo, depois como que do judaísmo surge o cristianismo, né? É uma coisa só. Todas Aliás, essas é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? islamismo, Eu acho assim, a teologia ela é tão interessante, né? Você poder fazer esse estudo das religiões é fascinante, né? e, eu- e, a, e, a, e se você pegar a base de todas elas, é uma só. Exato. E só que elas se dividem, né? Os povos se dividem ali, mas eles se dividem por questões territoriais e não religiosas. Uhum. E aí muda-se tudo, né? Quando fala que são todos primos, é verdade, né? É, Tudo da mesma raiz familiar. E exato. uma das coisas que nós, no nosso grupo, e eu particularmente, pelo menos o grupo mais dirigente do nosso grupo, a gente trabalha muito com a questão da interreligiosidade. Uhum. Já fizemos em São Paulo vários eventos interreligiosos, não provocados diretamente pelo nosso grupo, mas a gente se aproximou muito do Divaldo Franco. Divaldo Franco, grande médium espírita, que tem um trabalho muito bonito, e tem um evento chamado Você é a Paz. É um evento feito em diversas cidades do mundo, na ONU, inclusive ele é embaixador pela paz na ONU, e nós já fizemos, aí eu ajudei a produzir aqui em São Paulo várias vezes, no Parque de Ibirapuera, no Memorial na América Latina, em vários lugares, o Encontro Você é a Paz, que é nada mais é do que uma reunião com líderes, isso o nosso Encontro Você é a Paz aqui de São Paulo, né? É como Uhum. nós fazíamos aqui. E eu propus que fizéssemos dessa maneira, chamássemos líderes religiosos de diversas correntes, juntos no palco, para darem um testemunho e a sua mensagem de paz. Então, tínhamos lá o padre, pastor, o espírita, o sheik muçulmano, o rabino, todos juntos, falando sobre a importância da cultura da paz. Porque se a gente não se unir, não conversar, não trocar, eu vejo que não há solução, não há saída, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Voltamos para o diálogo, voltamos para a capacidade de ouvir o outro. Você não precisa concordar, mas Isso. aceitar. Outro é assim, ponto final. Aceita e respeita, né? Aceite. Porque você aceitando e respeitando, você também será aceito e respeitado. Eu acho tão simples, né? A gente Mas é só curioso, precisa ter essa abertura para isso. é, mas eu acho curioso como isso está difícil as pessoas entenderem hoje em dia, né? Tá bem difícil. Parece que tudo vira time de futebol, você tem que torcer ou para cá ou para lá. Nossa. E o que é pior, às vezes, que não é torcer para o seu time, é torcer contra o outro time, né? E chega a ser até engraçado isso, né? A gente não torce a favor, torce contra, né? É. É verdade. Odilon, é uma delícia conversar com você. Nossa, me sinto super honrada em você ter aceitado esse convite. Eu Prazer. queria saber se para essa nossa conversa você gostaria de falar mais alguma coisa que eu não te perguntei. Não, eu tô super feliz também de ter participado, honrado de ter participado da conversa deliciosa. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, a gente falar sobre a questão da religiosidade. Acho que hoje em dia está ficando mais fácil isso, né? Um tempo atrás as pessoas
omitiam um pouco, tinham, né, um certo receio em falar, mas acho que é tão necessário. A, a, a religiosidade é importante, é um outro fator, uma das outras áreas da, da existência, né, que é importante para trazer equilíbrio, reflexão, e acho que fala-se muito pouco sobre isso, sobre a religiosidade, e quando eu chamo de religiosidade, eu digo prática cotidiana. Isso. Porque não adianta dizer eu sou espírita, eu sou católico, eu sou muçulmano, eu sou budista. E aí? Tá bom. E o que que você faz com o seu budismo, com o É, seu islamismo, com o seu judaísmo? O que que ele é importante para você? Por quê? Né? Então, eu acho que essas reflexões são importantes para a gente nos transformar. Se não houver ir para autoconhecimento, né? Porque religião é autoconhecimento. A religião que não provoca autoconhecimento não serve para nada. Então, a religião que não te transforma, não faz de você um ser melhor, não serve para nada. E a culpa não é da religião. A culpa é de quem não a segue da maneira adequada, não pratica a a sua religiosidade de uma maneira adequada. Mas eu acho que está faltando muita religiosidade. Religiosidade. E uma coisa interessante é que o ateu também tem ou pode ter religiosidade. No conceito dele, tem tanto, como nós falamos, tem tanto ateu que é tão melhor que tantos religiosos, e então essa bondade, esse apoio que esse ateu pratica na sua cotidiana, na sua vida, é profundamente religioso, ou religiosa esta atitude, né? Mesmo que ele não acredite que possa seguir dessa maneira, mas a sua prática é de uma espiritualidade enorme. exato. Olha, Odilon, muito obrigada por ter aqui aceitado o nosso convite. Agradeço principalmente o seu tempo, que eu sei que é precioso, mas agradeço, sobretudo, as mensagens das suas peças de teatro, das novelas, dos filmes, essa peça do Freud, que eu fiquei agora super. Eu quero ir lá numa sexta-feira para ver essa discussão, quero ver como é. E agradeço também esse seu trabalho em falar sobre a espiritualidade na Casa Castelã, de não ter vergonha de dizer eu sou espírita, eu vou lá, eu colaboro, eu quero fazer desse mundo um mundo melhor, né? E você, porque é um artista, é sempre uma pessoa muito ocupada, tem ensaios, horários diferentes, mas que pega ali o seu tempo e se dedica, né, no trabalho voluntário. Todo Então, mundo é ocupado. muito obrigada. Obrigado você, querida. Foi um prazer enorme e parabéns aí por esse trabalho bonito que você faz. Muito obrigada. E a você aqui que está ou nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube, se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio, fale do espaço do canal Angeline para a sua família e para os seus amigos. Colabore com o nosso propósito, que é disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira. Muito obrigada, Odilon. Obrigado, queridos. Um beijo. Obrigada.